Fala, Mancini, o empate ficou, né? O resultado final do jogo, 1-1. E esse resultado ele marca o fim da pré-temporada do Grêmio, né? Há muito tempo vocês falam sobre isso, sobre o encerramento da pré-temporada diante do Juventude. Depois de mais de 30 dias de pré-temporada, de pequenas modificações no time em relação ao ano passado, o Grêmio não deveria estar jogando mais do que tem jogado, mais do que tem apresentado, Mancini? Boa noite a todos. Olha, Matheus, eu olhando friamente, eu também acho que sim, em algumas coisas, né? Eu vi hoje um Grêmio que melhorou em muitos aspectos. Hoje não foi à toa que finalizamos 20 vezes a gol e eu estava agora no vestiário vendo os lances, revendo os lances do jogo, porque isso daí, de certa forma, te ajuda a analisar melhor aquilo que durante os 90 minutos a gente fica muito tenso ali, vendo. Então, depois, com calma, a gente analisando, o Grêmio melhorou e ele vem melhorando, né? Hoje termina a fase de pré-temporada no quarto jogo de alguns e o terceiro jogo de muitos também, né? Mas é importante dizer que tem muitos ajustes ainda a serem feitos, melhorou no sentido do jogo coletivo, da velocidade da bola. Hoje nós jogamos mais para frente, foi um jogo muito agradável de ver, porque de uma certa forma a gente enfrentou um adversário hoje melhor do que os anteriores, né, embora não venha bem no campeonato, mas que também exigiu algumas coisas nossas e a gente pecou em alguns detalhes, como por exemplo no lance do gol do Juventude, o atacar marcando, que é muito cobrado aqui, nós deixamos o atacante do Juventude receber essa bola e começar a saída de contra-ataque, né? Por um outro lado, a gente teve uma variação muito bacana de finalizações, né? Todos os atacantes finalizaram a gol, o que é uma coisa difícil de acontecer. Os volantes finalizaram também. Então, é óbvio que a gente sempre espera o melhor. E eu não sou diferente, né, do torcedor. Eu também espero melhor. Eu quero ver o Grêmio jogando o mais leve possível a cada dia, e às vezes eu me incomodo com algumas coisas, como eu já falei aqui, esse negócio de bater falta para trás, lateral para trás, mas hoje eu vi um time que buscou 90 minutos o gol, que teve várias oportunidades reais para sair na frente, para construir uma vitória, mas infelizmente não deu certo, né? O goleiro do Juventude fez belas defesas e a gente tem que saber valorizar isso daí. Melhorou, ainda não está o ideal. Boa noite, Wagner. Você fala aí que o Grêmio está, na sua opinião, evoluiu, jogou bem, lhe deixou pelo menos contente pelo jogo de hoje, mas houve vaias, houve de parte do torcedor, e está vendo de parte do torcedor que está se manifestando profunda insatisfação com o nível do futebol apresentado contra aquele que é o vice-lanterna do Campeonato Gaúcho. Isso se trata de uma injustiça, de um preconceito contra você, ou tem razão o torcedor em algum descontentamento, visto que esse torcedor não está vendo evolução diferente de você no Grêmio? Então, Zé Alberto, é uma situação que eu não posso de maneira alguma julgar o torcedor. O torcedor ele é passional, ele vem disposto a ver aquilo que ele desenhou na cabeça, que é o time ganhando, jogando bem todas as partidas. A gente sabe que no meio do futebol, muitas vezes aquilo que você sugestiona ou pensa como ideal, muitas vezes ele não acontece. Então eu não vou de maneira alguma julgar o torcedor, que está no seu direito de querer, de exigir sempre o melhor do seu time, mas eu, como o comandante, analisando tudo aquilo que está acontecendo, e aí tem a opinião de vocês, porque todo mundo tem uma opinião livre a dar. Eu estou dando a minha aqui. A minha é que o time está evoluindo. Se o torcedor ainda não enxergou aquilo que ele quer enxergar, é uma outra questão, né? A gente, eu volto a dizer, sai de uma pré-temporada hoje,
onde nós exigimos fisicamente demais dos atletas, exatamente para que eles possam suportar a temporada, né? E quando você não ganha uma partida, é natural que todo mundo saia insatisfeito, né? Porque todo mundo quer ganhar a todo instante, mas o Juventude também quer ganhar, assim como os nossos outros adversários. A gente tem que ter muita calma na hora de analisar as coisas. Nós não podemos de maneira alguma analisar de cabeça quente ou não enxergar aquilo que foi visto no jogo. Eu, sinceramente, fiquei satisfeito com o desempenho do Grêmio em relação aos últimos jogos. Não é o ideal, eu concordo com isso. Acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Acho que o time ideal ainda não foi visto. Nós temos uma briga interna de posição que aos poucos ela está sendo solucionada e ela vai ser solucionada no momento certo, porque existe gestão de grupo, existe planejamento, a gente não quer de maneira alguma acelerar processos e ser injustos. Eu também tenho um grupo atrás de mim, onde eu tenho que entender tudo aquilo que está acontecendo. E vai ser dessa forma, porque é a forma como eu encaro como coerente. Se a gente passa a escutar demais o que está ao redor, o que está no externo, eu vou chegar na máxima que todo mundo tem um time ideal. Eu tenho o meu, você tem o seu e todos os torcedores têm o deles. Então, com calma, a gente vai resolver tudo. Tudo bem, Mancini? Boa noite. Você falou agora na parte final, né, justamente sobre essas disputas. Hoje a gente viu uma boa partida do Breno, talvez tenha sido o melhor do Grêmio em campo. A gente viu o Nicolas, que foi bem contra o Aimoré, entrando na segunda etapa hoje e fazendo gol, né, que evitou a derrota. Então eu queria que você falasse sobre essas duas posições. Você já conseguiu definir o seu goleiro, depois de 2 jogos para cada um? O Nicolas está ganhando espaço no lugar do Diogo Barbosa? Olha, eu já defini, sim, eu não vou externar agora porque eu acho que não é o momento para isso, mas já está definido, sim. O Nicolas, mais uma vez, fez um grande jogo, né? Então ele passa a estar apto também a atuar, a entrar desde o início. É um atleta que eu já conhecia, que já foi meu atleta. Então, ninguém precisa falar do Nicolas, porque ele foi meu atleta, eu o conheço, mas dentro de uma gestão, com planejamento, que eu volto a dizer, é importante quando você faz a substituição, que ela não reste dúvida, nem ao torcedor e muito menos ao jogador. O jogador tem que saber o momento que ele está saindo do time, por que ele está saindo. Então, muitas vezes, há uma pressa por parte de toda a coletividade para que se escale sempre o melhor. E eu também busco isso, mas eu busco com serenidade, eu busco com coerência. Eu quero que o meu grupo olhe para mim e diga, esse cara é justo nas suas escolhas, porque isso faz toda a diferença no meu dia a dia, no tratamento, na condução dos treinos, na escalação dos jogos, no olho no olho. Então tudo isso é construído, a gente não pode de maneira alguma entender que a forma é outra. Então eu vejo hoje o Nicolas numa situação real de brigar realmente com o Diogo, assim como tem outros jogadores também, né? O Vila Sante tem entrado muito bem nos jogos, o Gabriel tem entrado bem nos jogos também, né? Nós temos outros atletas que estão buscando uma melhor performance e o ano é longo, a temporada ela vai ser uma temporada talvez de muito mais castigo para a gente, porque nós vamos ter jogos dificílimos, com viagens, com logística difícil também, então é importante que todos eles façam parte e entendam. É duro quando o treinador tira o jogador sabe quando ele está saindo porque o outro vem melhor, e isso é o importante no futebol. A gente não pode mudar essa regra, porque essa regra gera uma série de insatisfações internas. Mancini, características de adversários, como você e o Grêmio enfrentou aqui na Arena, de times que jogam um pouco mais fechados, esperando para explorar um contra-ataque, o Grêmio vai enfrentar ainda mais algumas vezes neste Campeonato Gaúcho. E você falou agora há pouco aí que gosta de ver o time
mais leve, acho que foi essa expressão que você usou há pouco. Thiago Santos e Lucas Silva não deixam o teu meio-campo muito mais pesado para esse tipo de adversário? Você pensa alguma situação aí de mudança nesse sentido quando enfrentar esses adversários que jogam um pouco mais fechados, mais pesados? Penso, Rafael, todos os dias sobre isso, porque eu mesmo vim aqui falar sobre a velocidade, sobre o jogo para trás, sobre esse jogo pesado, que eu quero um time leve, que jogue para frente, que chegue na área, mas que encaixe a marcação. Então hoje a gente jogou melhor do que nos jogos anteriores, na minha visão. Hoje os conceitos de jogo foram bem mais claros. O Juventude foi um adversário que nos marcou diferente dos outros times, porque tinha uma linha de 5 zagueiros. Somente no jogo contra o Guarani de Bagé a gente havia enfrentado isso, mas com uma marcação diferente. O Juventude também nos atacou, mas essa leveza no meio de campo, ela passa por uma coisa muito simples, a característica do jogador. Eu achei que o Thiago hoje fez um grande jogo, embora ele seja um jogador de marcação, mas ele procurou jogar para frente, ele tentou achar passes. É natural quando a gente tem um meio-campo com outros jogadores, Fernando Henrique, Vila Sante, a gente joga de uma forma mais facilitada nesse sentido, mas a gente sofre em outros sentidos. Então eu estou tentando, assim como o Diogo e o Nicolas, que brigam lealmente pela vaga, fazer isso também no meio-campo. E naturalmente a gente vai achar o melhor time. Por quê? Porque os jogos em sequência vão nos mostrar isso claramente. Que contra alguns adversários, assim como você falou, a gente pode usar o meio-campo mais leve, inclusive somente com um volante, né? O quanto mais atletas que jogarem para frente de uma forma construtiva, melhor para o time. Mas existe o segundo ato no futebol. O primeiro é você jogar. O segundo é a hora que você tem que marcar. E quando a gente já estiver mais encaixado, com uma organização melhor nesse sentido, aí talvez eu possa jogar até com um volante, desde que esses dois meias cumpram bem a missão também do atacar e marcar. Mancini, o resultado de hoje pode em algum momento alterar esse planejamento que o Grêmio tem para o jogo de quarta-feira contra o União? E, se possível, uma atualização sobre o Campaz e o Ferreira, que até saiu machucado hoje também. De maneira alguma. O resultado de hoje ele não altera em nada aquilo que já havia sido definido. Há bastante tempo a gente vem falando de pré-temporada, do tempo, do que a gente ia sofrer. Eu sabia que nós íamos sofrer um pouquinho agora no começo, porque é natural pela carga excessiva, só que eu não posso ficar usando isso como desculpa, ou que pareça desculpa. Mas é natural que um time passe por alguns processos. A gente vê isso todos os anos. Todos os anos a gente inicia a temporada e vê o mesmo filme. Mas é óbvio que a paciência do torcedor, a paciência da imprensa, ela vai até certo ponto, a gente sabe disso. E o mais importante é que a gente aceita isso de uma forma muito natural, porque cada um enxerga o futebol no seu ângulo. Eu não posso de maneira alguma querer analisar aquilo que o torcedor pensa, porque não é minha praia. Vocês estão aí para analisar aquilo que está sendo feito dentro de campo, e eu internamente. Eu quero que o Grêmio melhore, o Grêmio precisa melhorar, mas o Grêmio é o líder do campeonato. O Grêmio é um time que está invicto ainda, então tem coisa boa sendo feita. E o que tiver que arrumar, a gente vai arrumar. Sobre o Campaz e o Ferreira, o Campaz deve retornar essa semana aos treinos, o atleta já se sente bem melhor. O Ferreira sentiu um incômodo no adutor, vai ser reavaliado amanhã, aí fica a cargo, logicamente, do departamento médico passar mais preciso, mas aparentemente não é nada muito sério. Aparentemente, né? A gente não sabe ainda.